Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Quem está chegando, seja muito bem-vindo nessa sexta-feira à noite para dedicar esse tempinho, né, gente, para fazer um bate-papo aqui, matar a saudade de quem está entrando e faz tempo que eu não vejo, né, Amanda Custódio. Sejam muito bem-vindos, vão se achegando, se acomodando aí no sofá ou numa cadeira, poltrona confortável, pegando um café, um suco, uma água, para a gente começar o nosso bate-papo. Quem está entrando, conta para mim qual é a sua profissão. Qual é a sua profissão? Boa noite, Elaine, seja bem-vinda. Ó, tem Elaine, tem a Eliana, sempre comigo aqui nas lives, né, Eliana? Obrigada, viu? Conta pra mim, gente, qual é a sua profissão? O que você é? Você é líder de equipe? Vão contando pra mim aqui um pouquinho a profissão de vocês e o desafio de liderança que vocês têm hoje. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, viu? Todos que estão chegando. Os de perto, os de longe. Olá, a Eliana colocou, gerente de operações. Ela tem aí uma grande missão, uma grande responsabilidade, né, Eliana? Com muita gente na equipe. E a turma, e o restante não vai dizer você qual é a sua profissão e se você hoje lidera alguma equipe, se você tem alguma equipe sob os seus cuidados, porque a gente vai falar hoje de liderança, de um modelo de liderança. Então conta para mim aqui sua profissão e se você tem se você hoje lidera alguma equipe, está sob os cuidados, Amanda farmacêutica. E a turma, Amanda, quantos que estão sob o seu comando aí, sob os seus cuidados, né? Alessandra, coordenadora assistencial, tem uma turma grande sobre os cuidados dela. Que bom. Obrigada, gente, por compartilhar, né? Compartilhar os desafios. Ó, seja bem-vinda, Maria Luísa, enfermeira, estou na liderança, que é um grande desafio, né, gente? Ser líder não é fácil, ser líder é uma construção, não tem receita. A liderança, ela não tem uma receita pronta. Então a gente vai poder conversar um pouquinho sobre esse modelo de liderança que eu quero compartilhar com vocês, porque é uma ferramenta bem interessante para fazer as reflexões. A Amanda está dizendo aqui, atualmente não lidero nenhuma equipe, mas acompanhando aqui. Exatamente, Amanda, porque a liderança, ela é uma arte de engajar pessoas e a gente também pode ver, acho que todos que estão aqui podem compartilhar que existem pessoas na nossa equipe ou pessoas no nosso ambiente de trabalho que são líderes, né? Tem o perfil de liderança. Então não tem o cargo de liderança, não tem a missão de liderar pessoas naquele momento, mas elas elas têm o perfil, né? Elas são pessoas que são engajadas, que se colocam, que a postura delas é seguida por outras pessoas, que o que elas falam tem coerência e as pessoas acreditam, tem credibilidade.
tem o respeito dos colegas. Então, tem muitas pessoas que têm essa liderança, não tem um cargo, mas desenvolvem essa liderança. Boa noite, Ninha. Tá escrito Ana Lúcia, mas é Ninha porque é minha irmã. Seja muito bem-vinda. E aí, cada um falou aqui um pouco da sua profissão: enfermeiro, gerente de operações, farmacêutico, às vezes outro cargo administrativo. E eu quis trazer hoje, né, nessa live, compartilhar com vocês esse tema que é a liderança situacional. Boa noite, Eliane, seja bem-vinda também. E essa liderança é um modelo de liderança que foi divulgado, foi lançado por 2 profissionais em 1960. Então, é um modelo de liderança que ele não é novo, mas é um modelo de liderança que conversa muito com os nossos dias. A Eliane aqui falando que é gerente de enfermagem, outra grande missão, com uma equipe grande para ser liderada. E aí a liderança situacional, ela tem como uma ideia central que não existe um único estilo de liderança, né? Ela foi lançada, ela foi divulgada, ela foi discutida lá em 1960 por 2 americanos, o Hersey e o Blanchard, e eles, um era psicólogo organizacional, o Hersey, e o Blanchard, ele era um escritor e desenvolvedor humano dentro de instituições, e abriu depois uma empresa de desenvolvimento humano. Ele era consultor em gestão. E os 2 criaram esse modelo, ou discutiram, ou deram nome para esse modelo de liderança que eles chamaram de liderança situacional. E a ideia central era justamente essa, de que a liderança, ela não tem um estilo único, ela não tem uma forma única de se fazer, ela não tem uma receita única para se exercer. E as 2 palavras-chave da liderança situacional é adaptação e flexibilidade. Ou seja, o líder, ele assume a postura e assume as atividades e assume uma frente mediante aos seus liderados, a partir da maturidade, da competência, da preparação, do compromisso desses liderados. Então, a partir desse diagnóstico da sua equipe, das pessoas que estão sob os seus cuidados, é que a sua liderança é conduzida. Porque quando a gente fala em liderança, a gente tem aí vários conceitos sobre liderança, a gente tem várias linhas sobre liderança, e às vezes quando a gente lê, a gente fica naquela posição: eu sou isso ou sou aquilo? Será que eu estou mais para isso ou estou mais para aquilo? Será que eu estou certo ou certa ou estou errada? Será que eu estou me desempenhando bem como liderança ou não, porque eu tenho determinadas ações, mas não tenho aquelas outras? E esse modelo não, ele justamente ele coloca as pessoas centralizadas nesse centro, nessa importância, essa leitura do outro, para que a sua liderança ela se adapte no sentido de dar respostas personalizadas a essa realidade. Então a liderança situacional ela tem 2 eixos principais. Um eixo que a gente fala que é um eixo diretivo e um eixo de apoio. Quando vocês fizerem qualquer pesquisa a respeito da liderança situacional, vocês vão ver um gráfico onde tem uma linha X, uma linha Y nesse gráfico, nesse quadrante, que coloca a intensidade do poder diretivo e a intensidade do poder de apoio a partir do que o liderado precisa naquela situação, naquela instituição de saúde,
naquela unidade, porque também a gente percebe isso, né? A instituição de saúde, ela é complexa, ela é heterogênea, então uma unidade de terapia intensiva não funciona como pronto-socorro. Uma clínica médica não funciona como uma clínica cirúrgica. Um hospital geral não funciona como um hospital especializado ou de reabilitação. Então, cada ambiente tem a sua dinâmica e esse modelo também considera isso. Considera aquele ambiente onde você consegue trabalhar com determinada velocidade, mais calma, ou que você tem que fazer tomadas de decisão mais rápidas. E aí, a partir desses dois eixos, o eixo diretivo, o quanto que eu preciso me empenhar, estar presente, próximo à área operacional, para poder acompanhar mais de perto, para ensinar, para pegar na mão, para acompanhar do início do processo até o final do processo. A cada etapa, estar lá mais próximo da onde as coisas acontecem, dedicar um tempo maior à supervisão, isso é um eixo. A estruturação e o comando técnico da execução. E o outro eixo é o eixo de apoio, o quanto você precisa apoiar, motivar, escutar a equipe e acompanhar de uma forma mais emocional, onde você consiga trazer o equilíbrio. Então, a partir do estilo que você tem que assumir para aquela situação, para aquele grupo de liderados ou para aquela pessoa em especial, você vai assumir mais uma postura, um eixo, vai pender mais para o eixo diretivo, porque você tem que ensinar, você tem que estruturar, você tem que pegar na mão, ou você vai pender mais para o apoio, porque ela já consegue acompanhar e desenvolver, ou ela está começando, mas você precisa motivá-la, escutá-la, ou ela já tem alguma habilidade, mas ela está com uma questão emocional mais fragilizada ou pouco motivada, tendo a competência, o conhecimento técnico mais desmotivada, você vai pender mais para o eixo de apoio. E a junção, justamente a intensidade maior ou menor desses eixos, é que trouxeram dentro do modelo de liderança situacional 4 estilos. Eles elencaram 4 estilos de liderança a partir do equilíbrio ou da combinação desses dois eixos, um maior, outro menor, os dois altos, um mais alto, um mais baixo. E quais são esses estilos? O primeiro estilo é o estilo diretivo. É aquele estilo em que o eixo da direção ele é alto, mas o apoio é baixo, porque você precisa ter uma postura de liderança exatamente próxima. É aquela pessoa, aquele liderado, aquele colaborador, aquela pessoa da sua equipe que precisa ser conduzida. Ela ainda não sabe, ela está aprendendo, ela tem muita insegurança e ela precisa de alguém que esteja perto. Ela precisa de um líder próximo para ensinar, para pegar na mão, explicar, mostrar, ensinar como é que funciona, ensinar que são realidades que a gente vivencia quando a gente recebe um colaborador novo e recém-formado. Porque também não significa que o novo colaborador ele tenha baixa competência. Às vezes você recebe um colaborador, você recebe um novo liderado na sua equipe que ele já vem com uma experiência. Só que o cenário é novo, a realidade é nova, então ele tem competência, mas ele é inseguro naquele cenário. Então no começo você vai precisar ser mais diretivo no sentido de conduzi-lo a entender, seja o sistema, um sistema informatizado, seja o processo de trabalho dentro do setor, os registros. Então, esse é o perfil mais diretivo. E às vezes, em muitas situações, nós precisamos assumir esse perfil diretivo. Às vezes, sair de onde nós estamos, ir até lá,
fazer junto, para que a pessoa ela tenha mais segurança, ela entenda, ela tire suas dúvidas. Você não tem, a maior parte do tempo você tem que ficar mais próxima da pessoa, é aquela pessoa que não dá para deixar sozinho, é aquele profissional que você tem que ir lá fazer com ele toda a atividade do trabalho, ou grande parte da atividade do trabalho dele. O outro estilo é o estilo orientador. Você tem ainda a direção alta, você ainda tem o nível de direção alta, mas você já tem uma necessidade de apoio também alto, porque ele já caminhou um pouco mais, ele ainda não consegue caminhar sozinho, não dá para deixar sozinho, não dá para você achar que ele já sabe, que está seguro, mas você tem que trabalhar a questão de motivação. Você tem que escutá-lo, porque ele já está tomando conhecimento do ambiente e ele tem que ter essa segurança, você tem que oferecer essa segurança psicológica para que ele pergunte, para que ele possa tirar as dúvidas. Então você precisa trabalhar na sua escuta e motivá-lo, incentivá-lo nas dificuldades que ele apresentar, engajando ele também na equipe, para que a equipe também dê esse apoio. Então esse é o perfil orientador, onde você tem o perfil diretivo e de apoio ali um pouco mais equilibrado, um pouco mais ainda diretivo, mas o apoio tem que estar ali perto para que ele comece a caminhar em algum sentido, sentindo-se confiante. O terceiro estilo de liderança dentro da liderança situacional é o apoiador. A própria palavra fala, você já tem o eixo diretivo menor, porque ele já começa a demonstrar que ele tem mais segurança na execução das atividades, do trabalho, da rotina, dos registros, mas ele às vezes tem a oscilação emocional. O vem e vai da insegurança, às vezes dá uma queda de motivação. Então é aquele perfil daquele liderado que naquela situação, naquele momento, naquela fase de construção, ele precisa ser motivado, ele precisa criar, aumentar a autoconfiança, porque ele sabe fazer, ele está evoluindo, ele está indo adiante, para que ele entenda que você confia, dando feedback positivo, feedback de reforço, para que ele possa deslanchar. Então, nesse momento, o líder é esse líder que ele vai estar menos supervisionando a execução, a operação, mas ele sempre vai estar ali olhando e chamando esse colaborador e avaliando o quanto que ele está desenvolvendo da sua autoconfiança, da sua autodeterminação, da motivação, para que esse crescimento não pare. Vocês percebem que a gente está falando aí de uma coisa que é muito importante, que é o relacionamento, né? E que a gente está falando do ser humano enquanto todos nós somos, em que a gente tem períodos altos e baixos, períodos de crescimento, e crescer nos tira da zona de conforto. Fazer o outro crescer também exige que a gente esteja nesse movimento. Então, assim, é tudo muito dinâmico, né? E quando a gente pensa nesse modelo e olha para a saúde, a gente vê que esse modelo, ele fica muito identificado com a nossa realidade. É um modelo estratégico que vem de encontro à dinâmica que a gente vivencia dentro das nossas instituições, nos vários cenários que a gente encontra e nos vários perfis, porque os profissionais de saúde, pelo que eu vi, a maioria do pessoal é da área da saúde, a gente vive uma dinâmica muito grande, a gente vive a chegada constante de profissionais, a gente vive
as mudanças de cultura internas, os novos processos acontecendo dentro das nossas instituições, as certificações de qualidade, a discussão de novos protocolos. Então, a mudança estrutural e de rotina e de processo de trabalho é muito dinâmica e muito presente. Às vezes, até mesmo o perfil epidemiológico dos pacientes que a gente atende, as mudanças de rotina, as mudanças de gestão que trazem uma cultura nova. Então, a gente vê que essa dinâmica onde o líder, ele avaliando o seu liderado, ele tendo esse olhar personalizado, esse olhar atento, ele vai conseguir buscar e ter um resultado melhor, porque antigamente a gente, nos conceitos antigos de liderança ou nas formas de fazer, a gente às vezes estabelecia um padrão para todo mundo, a gente colocava alguns requisitos comuns e às vezes a gente poderia deixar de olhar as especificidades do local, do cenário, do perfil das pessoas e de como as pessoas funcionam e de qual estágio que elas estão, porque às vezes a gente está com um grupo ali de 5, 10, 15 pessoas e as pessoas não estão no mesmo estágio. Elas não estão no mesmo momento, elas chegaram em momentos diferentes e também elas se desenvolvem em tempos diferentes. E isso é muito importante, porque o que uma pessoa ela consegue aprender, às vezes você tem colaborador que você vai gastar, você vai dedicar menos tempo porque a resposta dele de absorção, de desenvolvimento é mais rápida do que um outro que você vai precisar dedicar mais tempo. E como é importante ter essa visão para que a gente não entre naquele movimento de comparação, porque não dá para se comparar todo mundo, não dá para se colocar todo mundo numa régua, né? Nós não somos assim. Quando a gente pensa também na nossa família, quem tem filhos aí, né? Quem tem mais de um filho, os filhos eles não são iguais, né? Eles estão no mesmo ambiente, eles recebem o mesmo conteúdo de educação, de amor, de formação, mas eles são pessoas diferentes, eles dão respostas diferentes. E às vezes a forma como uma mãe trata um filho, ela não vai tratar o outro no sentido dela conhecer e saber que cada um funciona de um jeito, né? O último estilo, gente, dessa liderança é a delegação. Deixa eu tomar aqui uma aguinha. É a delegação. Como o próprio nome fala, é aquele estágio onde você tem baixa direção. Por quê? Porque esse colaborador, ele já chegou num patamar de habilidade e de competência bem desenvolvida, né? Nós nunca vamos estar prontos, nós estamos sempre no processo de desenvolvimento, mas esse colaborador, ele já domina as atividades, ele já tem várias habilidades, ele está em processo franco de desenvolvimento, ele é uma pessoa segura, ele demonstra competência, ele demonstra compromisso, ele demonstra engajamento. E aí, você não precisa ficar supervisionando, né? Você é aquele colaborador que você dá a tarefa para ele, você sabe que ele vai fazer, você sabe que ele vai executar, que ele já entendeu e que ele vai fazer a melhor entrega possível, né? E o apoio também é baixo, porque ele já é seguro. Isso não significa que você não vai dar o seu feedback, que você não vai acompanhar, que nos momentos que você perceber de desmotivação você vai chamar para dar esse apoio, mas ele consegue caminhar com maior autonomia. E aí é importante que você dê essa autonomia naquilo que é delegável, naquilo que é possível, para que ele se desenvolva mais ainda e ele te dê esse retorno daquilo que você confiou para ele, das tarefas que você deu. Às vezes é um relatório,
E você vai percebendo que você vai conseguindo entregar mais a ele e ele vai conseguindo também te dar a maior devolutiva, que ele já está inserido na cultura da instituição, que ele consegue te dar respostas, que ele te apoia e te ajuda naquilo que é mais estratégico, mais tático. Então, são esses 4 estilos de liderança que estão dentro da liderança situacional. E aí eu pergunto a vocês, hoje, na sua realidade, qual é o estilo, agora que você sabe desses 4 estilos, hoje, qual é o estilo de liderança que você tem mais exercido na sua realidade, onde você está agora com a sua equipe? Qual é o estilo? É o estilo diretivo? Você está tendo que dedicar mais tempo próximo da equipe para poder ensinar, para estruturar, para comandar? Ou você está conseguindo ser menos diretivo e mais apoiador? Ou é 50-50, você 50% você consegue, 50% não? Conta para mim, gente, qual é hoje o estilo ou os estilos que estão mais presentes no seu dia a dia, na sua atuação enquanto liderança. Estilo diretivo, estilo orientador, apoiador, o apoio ou a delegação. Olha, fiquem à vontade para fazer as perguntas e as contribuições que vocês quiserem. E aí ninguém consegue me dizer qual é o estilo que tem sido mais presente na sua liderança? Qual o estilo que na sua liderança está mais presente, considerando a sua equipe hoje, a sua realidade? Você está demandando mais energia ou está sendo mais apoiador? Ah, Simone está dizendo aqui, um pouco de cada estilo. Penso que o equilíbrio deve estar presente sempre. É isso aí. E na realidade, nesse estilo de liderança, é a partir da sua equipe, a partir do perfil dos seus liderados. A Maria Luísa está dizendo, estou sendo mais diretiva. Se a sua... Aí é algo que a gente precisa também trazer para nós essa reflexão. Os eixos eles estão presentes, mas você precisa ser mais diretiva porque você não confia na sua equipe, é uma insegurança mais sua, ou realmente a sua equipe precisa que você seja mais diretiva ou parte da sua equipe? O que é muito importante, gente, eu gosto muito de discutir e de compartilhar esse estilo de liderança, de conversar a respeito dele, porque ele traz uma coisa que para mim é muito valiosa, que é o autoconhecimento. Um dos desafios desse modelo de liderança é que o líder precisa buscar o autoconhecimento. Quando eu avalio os meus liderados, quando eu personalizo, eu identifico qual é o perfil de cada um, eu preciso fazer um movimento também de me autoconhecer. Porque se vocês estão percebendo, esse modelo de liderança é um modelo de liderança que estabelece uma necessidade de relacionamento, de comunicação. Eu tive o prazer de contribuir com o Comitê de Desenvolvimento de Líderes de uma instituição aqui em São José dos Campos, num bate-papo falando sobre a liderança situacional e a comunicação assertiva. E foi muito interessante porque os dois temas eles se complementam e se conjugam. Porque para você exercer uma liderança situacional, você ter essa adaptabilidade e flexibilidade de estilos,
na sua realidade, no desafio do momento que você está, onde você está, você precisa desenvolver a habilidade da comunicação. E dentro da comunicação, a gente comunica o que a gente é. A gente se comunica. Então, não é mais aquele conceito de mensagem, emissor, receptor e mensagem. Existem aí conexões, existe relacionamento, existe troca, existe o como falar, em que momento falar, em que local falar, a partir daquilo que o outro também é e o outro também te traz. Isso tem tudo a ver com a liderança situacional, porque na hora que você avalia o seu liderado, que ele pode estar, se existe 4 estilos de liderança, existe aí 4 steps também dos liderados, né? E dentro desse modelo de liderança, eles colocam de P1 a P4, P1, P2, P3. Só que a liderança situacional, a partir de 1970 a 1980, esses autores, esses dois, o Hersey e o Blanchard, eles se separaram. E o Blanchard, ele na empresa dele desenvolveu um modelo de liderança situacional que ele chama de LS2, que ele acrescentou outros componentes. E aí ele classifica os liderados de D1 a D4, que são os níveis de competência, né, desde da baixa competência até a mais alta competência, e a questão emocional de apoio de cada um, emocional, motivacional de cada um. E a partir da classificação desses liderados é que se estabelece aí o que a gente chama de PDI, né? Plano de Desenvolvimento Individual, porque na realidade quando você exerce essa liderança situacional, você acaba desenhando para cada colaborador seu um PDI, um Plano de Desenvolvimento Individual, a partir do momento que você alinha com ele as expectativas, que é outro ponto que eu queria frisar bastante. A Eliane aqui falou que nesse momento ela está sendo mais no eixo apoiador, então significa que a equipe dela já tem um nível de habilidade maior, que ela não precisa ficar tão em cima na supervisão, que ela consegue já estar mais apoiando, motivando. E a Eliana fala que ela considera um pouco de cada, mas estou buscando me tornar colaborador. E é isso, né? Apoiador, eu acredito que seja apoiador. Porque você vai ter, dependendo do grupo que você está, do momento que você está, às vezes você vai ter os 4 perfis, e normalmente a gente pode ter os 4 perfis, só se for uma equipe menor, uma equipe que está há mais tempo, mas às vezes você vai ter os 4 perfis e você vai ter que se dividir em vários momentos, sendo em algum momento para o João, para o João precisa que você seja mais diretivo, a Joana que você seja mais apoiador, a Marisa que você consegue já delegar, porque né, ela já está com habilidade. Então, às vezes você vai ter que dançar entre esses vários estilos. E isso exige do líder a busca do autoconhecimento. Mas um ponto que eu falei para vocês que eu queria enfatizar, que eu acho que é uma tarefa para todos nós que somos líderes, que é alinhar com os nossos liderados as expectativas. Isso que o líder faz, de avaliar o seu liderado e falar, olha, ele tem baixa competência, ele precisa desenvolver as habilidades e eu tenho toda essa classificação, vamos dizer assim, né, essa personalização de cada colaborador, ela é importante na relação e na comunicação com esse colaborador,
alinhar expectativas. Como é importante quando o nosso superior, a pessoa que nós estamos sendo liderados por ele, diz para nós o que é esperado de nós. Quais são as expectativas? E as expectativas mútuas. Quais são as minhas expectativas de estar entrando naquele trabalho, de estar sendo inserido naquele cenário, qual é a minha expectativa de desenvolvimento, mas também a expectativa de quem me contratou, de quem está me liderando, de quem está me acompanhando, o que espera de mim. Isso é tão importante nesse modelo de liderança, porque como que você vai avaliar esse colaborador, esse liderado, e como você vai ajustar o seu estilo de liderança e reclassificá-lo em outro patamar se ele não sabe o que você espera dele? Ou se até mesmo para você não está claro o que você espera dele. Quais são as expectativas? Quais são os requisitos? Quais são as metas? Ou qual é o nível de habilidade a postura comportamental, o desempenho, né? A gente fala o desempenho, a performance que você espera dele. Então, é extremamente importante que esse alinhamento de expectativas seja realizado, para que ambas as partes tenham clareza. E aí a gente tem desafios, né? Dentro desse modelo, a gente tem pontos bastante positivos, bastante fortes nesse modelo, que são muito interessantes, mas a gente tem alguns desafios. Mas antes da gente passar para essa parte, eu queria perguntar para vocês, na equipe de vocês, olhando rapidamente para esses steps, hoje você tem mais na sua equipe pessoas no D1, D2, que são aquelas que precisam de mais direção, ou você tem na sua equipe o D3, o D4, que são pessoas com maior habilidade, que você consegue dar o maior apoio? Você falou de você como líder, e a sua equipe? Como é que hoje você classificaria rapidamente, muito superficialmente, a sua equipe? Você tem hoje, o seu desafio na sua equipe é mais de profissionais que vão precisar desse eixo diretivo, ou mais de profissionais que você, olhando para a sua equipe? Fala aí para mim, como é que vocês conseguem ver hoje essa realidade? Ih, será que ninguém conhece a equipe? Deixa eu aproveitar para dar as boas-vindas para o Felipe, que chegou. A Simone diz que está com uma equipe heterogênea, onde precisa de todas... as... Não entendi o que você escreveu, mas eu imagino que seja de todos os momentos de desenvolvimento, né? Ah, direções, precisa de todas as direções. A Eliana, 50-50, é isso, a gente sempre tem mesclado, né? Maria Luísa também, meio a meio. E aí tá o desafio, né? Tá o desafio, porque a adaptação é nossa, né? Esse movimento de adaptação e de flexibilidade, de sair, o desafio é sair desse lugar. A Alessandra disse um pouco de cada, né? A Alessandra tem uma equipe grande, tem um pouco de tudo, né, Ale?
a gente tem esse grande desafio na nossa liderança de que a gente, mais do que nunca, a gente tem vivido momentos de grandes mudanças e mudanças intergeracionais e a reunião nas nossas equipes de várias gerações, de várias mentalidades, de várias formas de lidar com os desafios. E isso estabelece para nós também grandes desafios, de nós buscarmos ser pessoas que também se desenvolvam, que busquem esse autodesenvolvimento. Eu tenho feito lives semanais e as 2 últimas semanas eu quis dedicar a temas referentes a desenvolvimento pessoal e autoconhecimento, né? E às vezes até uma pessoa me perguntou, nossa, eu gosto tanto de te ouvir, aí eu vi que você vai falar sobre liderança e parece que são coisas diferentes, parece que uma coisa mais terapêutica do que a outra. E aí eu digo assim, nós somos melhores líderes, melhores em tudo, quanto mais nós buscarmos nos autoconhecer e nos autodesenvolver. Porque, como eu falei para vocês, a nossa comunicação somos nós. A nossa liderança é um serviço, um serviço que nós prestamos, um cargo que nós exercitamos de conduzir as pessoas, mas com aquilo que nós somos e que nós temos. Então, quanto melhores nós nos tornarmos na versão naquilo que a gente acredita, mais a gente vai transbordar isso, né? A Eliane está falando, vale destacar que o alinhamento de expectativas tem melhor até mesmo no clima organizacional. Sem dúvida nenhuma, Eliane, sem dúvida nenhuma, porque você exercita a escuta ativa do seu colaborador. Você se coloca na posição onde não é só a sua opinião que está em pauta, que ele também tem expectativas, que ele também tem um espaço, tem voz e tem vez. Então isso tem um impacto fundamental no clima organizacional. Você cria uma cultura de segurança psicológica. O que é essa cultura de segurança psicológica? Quando você não se sente segura no ambiente, você não fala a verdade. Quando você não se sente segura, você não é sincero, você não se abre. Você balança a cabeça, você sorri, você fala frases, ou você fala aquilo que você acha que o outro quer ouvir. Mas você não é sincera, você não expõe problemas, você não expõe desafios, você não discute questões que não estão funcionando no processo de trabalho. Então, a segurança psicológica é fundamental. Então, quando você, nesse processo de alinhamento de expectativas, você senta para ouvir, que é um exercício também extremamente importante para se fazer, para se preparar para avaliação de desempenho, porque olha que interessante, que ferramenta poderosa que é, né, gente? Você faz o alinhamento de expectativas. E aí quando você lá daqui a 6 meses, 3, 6 meses ou 12 meses, conforme o que é estabelecido na política de RH de avaliação de desempenho do tempo do intervalo, quando você senta, a pessoa ela sabe sobre o que ela está sendo avaliada, ela sabe o que se espera e ela também sabe se ela atingiu ou não. Então assim, a comunicação ela já começa alinhada, você tem o fato objetivo para discutir com a pessoa o porquê não foi atingido aquela expectativa, quais foram os desafios, quais foram as dificuldades, quais as questões comportamentais, porque você alinha o técnico e o comportamental e eles têm um peso igual, né? Eles se complementam, são esses dois componentes que nos transformam em profissionais completos, o nosso técnico e o nosso comportamental. Então, realmente é isso, Eliane, é isso que traz esse alinhamento de expectativa. E aí, assim,
quais os pontos fortes, além desse que eu comentei, que a liderança situacional traz. Eu já falei isso, que é a adaptação ao contexto das pessoas. Então, é a adaptação do líder, a flexibilidade do líder e a adaptação às pessoas, a personalização. É você olhar como cada colaborador como único, assim como a gente quer ser olhado, né? Assim como a gente quer ser visto, né? Nós fazemos coisas muito parecidas, mas como só nós fazemos, né? Uma outra coisa que permite ao líder uma abordagem que se ajuste à competência e engajamento da equipe, que é aquilo que vocês falaram, eu estou com meio a meio na equipe, então a sua fala, a sua abordagem, ela vai se adequar àquele momento da equipe, aquele momento de maturidade da equipe, né? Estimula o crescimento profissional. Por quê? Porque a pessoa sabe que você está esperando algo dela, tá claro o que você espera, ela quer. Então, as forças se potencializam, os desejos se potencializam, as metas de ambos os lados se potencializam porque estão alinhadas. Reduz os ruídos e os conflitos, que é o que a Eliane comentou do clima organizacional, né? E aí não tem como comparar. Cada um está na sua jornada. A Alessandra falou com a Joana tem a jornada dela. A Alessandra falou com o Paulo tem a jornada dele, e essas jornadas são específicas, podem até ser parecidas, mas elas não são iguais. A eficácia, um ponto bem importante é que a liderança situacional ela é um modelo de liderança que cabe muito na saúde, educação, em algumas empresas, justamente porque ela é dinâmica, né? Você tem ali setores e ambientes muito dinâmicos, a saúde é muito dinâmica, ela muda muito, é muito protocolo, é muito processo entrando, quem está em processo de qualificação, quem está em mudança, quem está implantando serviço, então assim, é muito dinâmico, e essa dinâmica que o modelo da liderança situacional traz, ele vai muito de encontro a esse cenário na área da saúde. Edi Machado fala, eu acredito nisso porque ninguém é igual a ninguém, temos que entender a cada colaborador, isso é verdade. E como faz a diferença, né? Quando você conversa com o colaborador, você escuta, você fala, eu te entendo. Então vamos combinar o seguinte, quando você dá aquela atenção para aquele ponto que o colaborador te trouxe, que é uma questão dele, né, e que você precisa adaptar. E quando esse modelo está implantado, todo mundo sabe como que funciona, está claro para todos, os conflitos eles tendem a diminuir. Por quê? Porque ninguém vai ficar tretando com ninguém, porque todo mundo sabe que é daquele jeito que funciona, né? Então isso também é bem importante. A flexibilidade é um modelo, como eu falei para vocês, que para a área da saúde é interessante porque ele tem flexibilidade para as rotinas intensas, para os perfis profissionais, inclusive de alta pressão. Então, dentro de um centro cirúrgico, equipe de centro cirúrgico, equipe de UTI, equipe de pronto-socorro, equipes que se movimentam, equipes que você, inclusive, precisa desenvolver habilidades, né, específicas, ou às vezes em situações específicas, né? Você precisa capacitar a sua equipe para o protocolo de dor torácica, para o atendimento em sala de emergência, para qualquer outro protocolo. Então, assim, aquela situação específica, em que momento que cada um está, como é que tem que ser a liderança para que cada um dê o resultado que precisa entregar. E o resultado da sua equipe é o seu resultado. Então, esses pontos fortes, eles são interessantes porque você vai dinamicamente desenvolvendo a equipe.
E o que acontece na equipe vai sinalizando para você, vai te mostrando quais os pontos que você, enquanto líder, precisa melhorar. Eu sempre falo, né? Eu até porque entrou pessoal mais conhecido aqui, né? Então eu acabei esquecendo de me apresentar. E eu sou Joselma, né? E eu sou enfermeira há 25 anos. E aí, quando eu falo das especializações, das formações, e aí quando eu falo da minha certificação que eu tenho em liderança, eu até brinco que mais do que uma certificação, né, em liderança, produtividade inteligente e coaching, que é o que me ajuda, me instrumentaliza no caminho, né, enquanto gestora em saúde. Quando eu falo da certificação em liderança, eu falo, olha, muito mais do que um papel de certificação, o que nos dá a certificação são todos esses anos, todo esse percurso, todos os lugares que eu trabalhei, todas as pessoas que eu encontrei que passaram por mim, que me tiraram da minha zona de conforto, todos os erros que eu cometi, todos os acertos que eu cometi, todo o aprendizado que eu tive para me fazer chegar até aqui. Então, assim, essa nossa jornada que vai nos fazendo melhorar, são as pessoas que nós encontramos, é a nossa equipe que vai provocando em nós essa melhoria. Só que é preciso querer se desenvolver, querer sair do lugar onde nós estamos para que a nossa liderança ela alcance o próximo nível, para que a gente não só faça liderança, mas para que ela seja um fator de transformação para nós, de desenvolvimento para nós. Então, por isso que essa provocação da liderança situacional é a provocação de que, para você ser o melhor que você pode ser, você não pode permanecer no lugar onde você está, da forma como você está, no sentido de achar que você vai atingir os mesmos resultados fazendo as mesmas coisas. Então, como você como líder funciona? Quais são os seus valores? Quais são os seus pontos de melhoria? Isso tudo é você fazendo um modelo de liderança, colocando em prática um modelo de liderança. Então, a equipe melhora e você também melhora, você também busca essa melhoria. Por isso que eu tenho dedicado na minha jornada ser mentora de profissionais de saúde, de enfermeiros, de gestores, não só da área da saúde. Eu tenho encontrado na minha jornada pessoas fora da área de saúde que me procuram, que vêm fazer mentoria comigo ou que optam por fazer processo de coaching para poder atingirem tudo aquilo que eles podem atingir e poder se olhar com coragem, se desafiar para ser o melhor que podem ser para que a entrega seja boa. Em primeiro lugar, para si mesmo, né? Porque a gente precisa se olhar com carinho sempre e pensar o melhor para nós. E em segundo lugar, para poder fazer com que a entrega seja a melhor possível, né? Para que a gente possa chegar aos resultados, né? Da nossa autorrealização enquanto líderes e também da nossa equipe, né? A Eliane falou, os melhores colaboradores para o nosso desenvolvimento são os que nos desafiam diariamente. Exatamente. Às vezes, eu sempre falo, aquela pérola da sua equipe é o seu mestre. É ele que provoca, é ele que mostra para você os pontos que você precisa trabalhar, é ele que mostra para você os pontos da inteligência emocional que você precisa desenvolver, é ele que te mostra os pontos da inteligência relacional que você precisa desenvolver. A gente ouve muito falar de inteligência emocional, né, gente? Mas existe uma inteligência relacional e que tem sido, e que eu acho que nos dias de hoje é o maior desafio, é nós nos relacionarmos com o outro.
com tudo que nós somos e com tudo que o outro é, respeitando as individualidades, respeitando a história de cada um, o cenário de cada um, e ao mesmo tempo que a gente não pode achar que ser ingênuo nesse ponto. Nós que somos líderes, nós estamos dentro de instituições que são empresas, que possuem regras, que possuem objetivos estratégicos, que possuem metas e que buscam resultados. E ao mesmo tempo que nós, enquanto líderes, queremos ser o melhor que é possível para desenvolver a nossa equipe e olhá-los da melhor forma possível, de forma humanizada, e desenvolvê-los, nós temos também a empresa que faz com que a gente enxergue que existem também metas a serem alcançadas, resultados a serem alcançados, e esse equilíbrio a gente consegue nesse movimento que a gente faz também de autoconhecimento, para que a gente possa se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional. Quero compartilhar também os pontos de atenção em relação a esse modelo de liderança situacional, né? A gente falou sobre os pontos fortes, a potência que esse modelo tem em relação a engajamento de equipe, melhorar clima organizacional, desenvolver a equipe, nos desenvolver, a nossa busca de estimular a busca de autoconhecimento. Então, isso são pontos extremamente, pode se adaptar à realidade das pessoas. Então, isso é bem importante. Mas a gente tem pontos aí desafiadores também nesse modelo de liderança. Ela exige percepção de cenário. Ela exige percepção das pessoas. Ela exige, como é dinâmico, é personalizado, ela exige que o líder ele tenha um olhar aguçado. E aí repete a questão do autoconhecimento do líder. Ele pode ser, se existe a busca do autoconhecimento do líder, é força. Se não existe a busca do autoconhecimento do líder, é ponto de atenção, é risco. Porque o líder ele vai se expor a situações que ele pode não dar conta, que ele vai precisar de recursos internos, de tomada de decisão, de posicionamento, de comunicação assertiva, comunicação não violenta, e ele vai ter dificuldade. Por isso que o autoconhecimento ele é positivo, a busca dele fortalece a liderança e o descuido dele, né, quando a gente deixa em segundo plano, enfraquece. E aí a gente pode ter todos os diplomas técnicos que a gente quiser, a gente pode fazer todas as capacitações, ter todas as especializações, mas se nós não buscarmos o nosso desenvolvimento como pessoas humanas e o autoconhecimento, a gente se auto-sabota. A gente faz com que uma grande parte dos nossos diplomas não sirvam para nada. Então, como é importante a gente também olhar para isso. Para mim, um marco na minha trajetória profissional foi em 2017 que eu quis intencionalmente olhar para isso. E no momento que eu estava vivendo de grandes desafios profissionais e pessoais. E eu quis olhar para isso com muita coragem. Fui fazer um processo de coach, eu fui fazer imersão em autoconhecimento, desenvolvimento humano. E isso foi tão potente, tão forte, porque tinha coisas que eu já vivenciava há muito tempo e eu não tinha dado nome. E tinha outras coisas que eu comecei a descobrir e querer trabalhar nesses pontos em que a gente trabalha para o resto da vida. E justamente isso me trouxe o grande presente de decidir fazer a formação em coaching, fazer formação em mentoria, me tornar
uma especialista em desenvolvimento humano e me colocar à disposição de contribuir e de compartilhar isso com as pessoas que precisarem, que quiserem, que forem corajosas para poder fazer essa jornada. Então, é bem importante isso que a gente está conversando. Outro ponto de atenção e de desafio para exercer a liderança situacional, para abraçar esse modelo, é que nem todos os líderes estão preparados para diagnosticar e se adaptar com agilidade. Que antes da gente pensar nesse modelo como modelo externo, é um modelo de posicionamento de liderança. Então, assim, quem está aqui nessa live já tem uma estrelinha dourada. Por quê? Porque você está aqui porque você quer conhecer, você quer se aprofundar, você quer entender e você está disposto e disposta a pensar nesse modelo de liderança, a pensar nessa forma de liderar como algo importante e valioso que vai trazer para você realização como líder e também vai fazer com que você tenha resultados positivos de várias formas, não só comportamentais, como técnicos, de resultado efetivo onde você trabalha, os projetos que você desenvolve, né? Então, é um desafio. E aí quem tem esse desejo é buscar a formação, buscar conhecimento, é buscar o acompanhamento, é buscar a mentoria, é buscar ferramentas que te desenvolvam naquilo que você sente que você ainda não está pronto para abraçar. Mas tem um ponto de atenção importante que essa cultura, ela não pode ser uma cultura reservada só sua. É uma cultura que a gente deseja e busca que ela aconteça no nosso ambiente de trabalho. Quando a empresa ela tem uma cultura muito distante disso, muito diferente disso, mais rígida, mais conservadora, pouco flexível, pouco adaptativa, sem espaço para essas discussões, se a política de RH ela não tem esse escopo, é algo que talvez precisa ser azeitado, discutido, percebido, porque a atitude, a sua postura, a sua atitude, a metodologia que essa liderança situacional ela coloca, ela proporciona, ela tem que estar em consonância com os valores, a missão e a visão institucional. E com a política de RH, o compliance. Por quê? Porque é importante que todos os colaboradores tenham conhecimento, saibam como funciona, tenham a clareza. Os requisitos eles precisam ser objetivos para que não haja nenhum desconforto, né? Então é importante que tudo isso esteja alinhado, se busque esse alinhamento, né? E por último, o grande desafio dessa postura de liderança, desse modelo de liderança, é a energia e o tempo que ele demanda. E aí entra o desafio da gestão de tempo, de como organizar, de como fazer, de como estruturar essa metodologia. A implantação dela, como qualquer outra implantação, ela exige um trabalho, uma organização, uma discussão, né? Tá dentro da política de RH, formulários, requisitos, né? Formulários de alinhamento de expectativa, tudo tem que ser registrado, tudo tem que ser assinado pela liderança, pelo colaborador, até porque tem que estar muito claro os pontos de corte para mudança de step. Se o colaborador é aquele colaborador inicial que precisa da sua liderança diretiva, em qual momento que ele sai dessa posição de baixa competência e vai crescendo na competência e na habilidade e ele entra no outro step, onde ele já tem uma competência maior e você vai começar a tirar o eixo diretivo e vai começar a entrar com o eixo apoiador. Então isso precisa estar claro para que não
seja visto como protecionismo ou favoritismo. Então, vocês percebem que esse modelo, ele depende de uma estrutura organizacional e de uma maturidade de liderança. Então, é uma liderança onde não existe uma receita única, mas esses estilos e esses perfis, eles precisam estar bem desenhados, eles precisam estar bem definidos e o desenvolvimento da sua equipe inclui você. Então, assim, desses pontos fortes e desses desafios, o que mais te chamou a atenção? Quando você se olha dentro desse modelo, como que você se vê? O que te brilha mais aos olhos? O que te traz essa inquietação ou esse questionamento interior? Ponto forte, eu quero isso para minha equipe, é esse resultado que eu quero, é isso que eu acho que... Ou o desafio, o que mais você sente como desafiador nesse modelo? Como que você se vê dentro desse modelo, olhando, né, nesses dois balizadores aí? Hoje, eu vou simplificar a pergunta. Hoje, em autoconhecimento, você se dá quanto de 0 a 10? Vamos lá, pessoal, quero ver a sua nota, partilha com a gente, quem se sentir confortável para isso. De 0 a 10, que nota você se dá ao seu processo de autoconhecimento como líder? Considerando que 0, eu acho que eu não me conheço, e 10, olha, tô no topo do autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo de muita coragem, né? Um processo de crescimento contínuo, mas é um processo que tem método, né? As pessoas que eu acompanho, os meus clientes, né? Quem já foi meu cliente, o processo de autoconhecimento, ele tem pilares muito importantes, né? Pilar da clareza, o pilar do método, porque para se autoconhecer, para buscar esse autoconhecimento, existe método, né? Precisa de energia e precisa de uma mentalidade que a gente chama de um mindset de força, de acreditar, né? Todos nós precisamos melhorar, todos nós estamos nessa jornada, né? Uns colocaram 6, outros colocaram 7, e é esse o processo, né? E que bom que você está nesse processo. Eu espero que esse nosso bate-papo aqui, ele tenha te trazido conhecimento, ele tenha instigado ou te trazido os insights em autoconhecimento, tenha te trazido algumas provocações, porque a mudança que a gente quer ver sempre vai começar em nós, né? Eu fico muito feliz de poder contribuir, colaborar, impactar a vida de algumas pessoas de forma positiva, e me deixar também impactar pelas pessoas, né? Porque nas relações é isso que acontece. Então eu quero, já caminhando para o final dessa live, agradecer imensamente a presença de vocês, né? Espero que todos aqueles que assistirão essa live que vai ficar gravada possam também
experimentar aí o desconforto da mudança, né, a provocação de buscar o próximo nível, né, que acreditem em si, acreditem no seu potencial, porque nós somos um projeto que foi feito por Deus e todo projeto é feito para dar certo, né? Então eu desejo a todos que tenham muito sucesso. Se essa live foi importante para você, foi boa para você, mande para as pessoas que você ama, mande para a sua equipe, para os seus colegas, para aqueles que você gostariam que estivessem aqui com você. E eu quero me colocar à disposição para te ajudar nessa jornada, se você quiser e tiver esse desejo e essa coragem de fazer essa jornada. A gente vai se encontrar aí uma vez por semana para, como esse tema, outros tantos temas, eu poder colaborar, a gente poder conversar e bater um papo. Fiquem à vontade para o meu direct, para vocês colocarem aí temas que vocês têm interesse, que vocês gostariam que a gente conversasse, seja do ambiente corporativo, ou seja, de desenvolvimento, né? A gente abordou há 2 semanas atrás Quem Sou Eu na Fila do Pão, a gente falou um pouquinho de identidade. Na semana passada eu compartilhei alguns aprendizados de um livro que fala sobre O Obstáculo é o Caminho, um livro de origem estoica, mas que é um livro que fala muito desse desenvolvimento, de como as dificuldades elas podem ser, e elas normalmente são, instrumentais de crescimento para a gente. E hoje sobre a liderança situacional, que também traz muitos desafios, muitos insights, mas também muito resultado e muito alinhamento para as nossas equipes e para nós que somos líderes. Um grande abraço, desejo uma ótima noite, um bom descanso para todos e até a próxima semana. Grande abraço!